Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estou aqui no Laboratório de Informática. Como vocês já sabem, a escola está em reforma, por isso provavelmente vocês devem escutar algum ruído, algum barulho, alguma coisa furando, caindo, quebrando, mas é assim mesmo, tá? Por enquanto, essa é a maneira que nós encontramos de gravar os vídeos para vocês. Gente, olha só. Hoje é o nosso primeiro encontro de eletiva. Eu fiz um slide para vocês com todas as características do projeto, todo o conteúdo que será abordado. E a partir daí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários. E eu gostaria que todos escrevessem o que acharam do projeto, se tem algo a acrescentar, se não gostaram. Então, fiquem à vontade, tá bom? Para colocar a opinião de vocês assim que acabarem de ver o vídeo. Olha só, pessoal. Deixa eu só configurar o slide melhor aqui. Certinho. Como vocês já sabem, o tema da nossa eletiva é Lugar de Mulher é onde ela quiser. Então, nessa eletiva, eu quero tentar, juntamente com vocês, desnaturalizar o machismo estrutural. Esse machismo que, de certa forma, é normal perante a visão de grande parte da sociedade. Então, aqui para vocês, nós temos o objetivo geral do nosso projeto, que é identificar as origens do machismo e da violência contra a mulher, estimulando o olhar crítico acerca da importância do papel da mesma na sociedade moderna. Faltou um pedacinho do texto aí. Então, o objetivo principal do projeto é fazer com que vocês consigam enxergar de onde surge o machismo. Vocês vão entender que não é algo genético, as pessoas não nascem machistas, é tudo cultural, as pessoas não nascem machistas, então. E nós vamos entender um pouquinho também da violência contra a mulher, de que forma que a legislação brasileira atende às mulheres que sofrem violência e qual a importância da mulher dentro da sociedade atual. Então, esse objetivo geral, ele foi fragmentado em objetivos específicos. O primeiro deles é identificar as relações de gênero como relações de poder. Então, vocês vão perceber que, historicamente, dentro da sociedade, as relações entre homens e mulheres, elas se configuraram como relações de poder, quem manda e quem obedece. Caracterizar as formas de violência contra a mulher, então nós temos vários tipos de violência. Muitas vezes sofremos violência e não sabemos, porque não conhecemos os tipos de violência, então isso vai ser tratado também com vocês. Conhecer a evolução do movimento feminista, nós vamos estudar as 4 fases do movimento feminista. Vocês vão ver que feminismo não é só coisa de menina, na verdade, deveria abranger a sociedade como um todo, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Analisar a situação da mulher na sociedade de classes. Vocês vão ver que as mulheres sofrem violências de formas diferentes de acordo com a classe social e de acordo com a cor da pele. Então, as mulheres negras sofrem muito mais com a questão da violência e nós vamos ver os motivos, as causas e as consequências. Caracterizar a violência simbólica no cotidiano feminino. Quando nós falamos de violência simbólica, nós falamos daquela violência que não deixa marcas, que não deixa um roxo, que não quebra uma costela. Então, por exemplo, uma propaganda de cerveja que coloca uma mulher representando um símbolo sexual. Dessa forma, a mulher é vista apenas dessa forma. Violência simbólica é quando nós analisamos um outro exemplo. Eu posso citar para vocês o mercado de trabalho. As mulheres ganham muito menos que os homens, então isso também é um exemplo de violência simbólica. O falar, um gritar, tudo isso está ligado à violência simbólica, mas nós vamos ver tudo com detalhes posteriormente. Estudar a desigualdade de gênero no Brasil e no mundo, então nós vamos ver as características do Brasil em relação a homens e mulheres no mercado de trabalho, em relação às profissões, qual é a diferença de salário
entre homens e mulheres, de que forma que as mulheres são vistas, por exemplo, quando vão procurar um emprego. Será que realmente nós mulheres temos as mesmas oportunidades que um homem em uma entrevista de emprego? Será que nessa entrevista serão analisadas as mesmas características sendo homem ou sendo mulher? Estudar a legislação brasileira no que diz respeito à violência contra a mulher, então nós vamos conhecer todas as leis que protegem as mulheres, e muitas delas são recentes. Proporcionar uma reflexão acerca do papel da mulher na sociedade moderna. Então, gente, o nosso projeto ele vai tratar durante todo o semestre dessa questão de que forma que a mulher se encontra dentro da sociedade brasileira, em que nível socioeconômico a maioria das mulheres estão inseridas. Depois nós vamos identificar as origens do machismo, porque não adianta estudar a violência contra a mulher sem saber por que a violência surge. Os homens, na maioria das vezes, eles não são violentos. Na maioria das vezes não, na verdade a questão da violência não é algo genético, é algo cultural. Então a criança aprende desde pequeno a ser machista, o menino aprende desde criança a ser machista, e a menina também, quando, por exemplo, lá na casa as tarefas domésticas ficam sempre para a menina, enquanto o menino não ajuda com nada. Sempre a boneca vai para a menina como brinquedo e o carrinho para o menino. Então já se mostra que a menina ela vai crescer para casar e ter filhos, né? Esse é o caminho padrão que uma mulher deveria seguir. E promover o empoderamento da mulher e a equidade de gênero em todas as atividades sociais e da economia. Nós vamos estudar o conceito de sororidade, que é sermos parceiras, não encararmos umas às outras como inimigas, porque é dessa maneira que a sociedade nos empurra a agir. A sociedade, a mídia, as propagandas, elas fazem com que as mulheres se vejam como rivais. E nós vamos entender que a realidade é bem diferente disso. Então, pessoal, para que o nosso projeto ocorra com tranquilidade e de uma maneira mais fácil, já que a gente está longe, eu resolvi dividir a turma em 4 grupos. E aí eu vou passando as atividades para vocês e, de acordo com as atividades, eu vou estipulando os grupos que cumprirão cada atividade. Os grupos têm nomes de mulheres importantes e a primeira atividade vai ser o grupo que vocês estarão inseridos. Vocês vão pesquisar a vida da mulher que dá nome ao grupo de vocês. Eu vou fazer essa divisão do grupo de acordo com a ordem da chamada, já que vocês entraram agora, eu acredito que não se conheçam. Se vocês conseguirem formar 4 grupos sem que eu escolha, vocês podem ficar à vontade também, mas eu acredito que se eu escolher fica mais fácil. Então, esses 4 grupos, nós faremos um grupo separado para cada um no WhatsApp, porque assim eu consigo conversar com vocês com mais facilidade. Então, grupo 1, Simone de Beauvoir, grupo 2, Angela Davis, grupo 3, Judith Butler e grupo 4, Djamila Ribeiro. Os grupos, durante todo o projeto, eles serão nomeados dessa forma. Qual será o conteúdo programático? O que é que nós vamos estudar durante o projeto? Primeiro, as relações de gênero como relações de poder, as formas de violência contra a mulher, a evolução do movimento feminista, o feminismo interseccional, violência de gênero e legislação brasileira, origens do machismo, a mídia e o machismo. E dentro do projeto nós assistiremos 2 filmes. Nós assistiremos As Sufragistas e Histórias Cruzadas. Aqui eu tenho o folder dos filmes, aí depois eu deixo para vocês lá, aqui também no sala de aula, o trailer de cada um deles, tá? Aí eu sempre vou passar para vocês com antecedência, vou ceder tempo nas aulas para que vocês assistam o filme, e ele vai estar baixado dentro da sala de aula também, para ficar mais fácil, tá bom? Então esses serão os 2 filmes que serão trabalhados no projeto. E a nossa culminância? Por que eu coloquei essa interrogação desse tamanho? Porque eu não sei como será a nossa culminância. Eu só vou saber depois que nós conversarmos, depois que eu conhecer vocês. E a culminância nós organizamos sempre juntos. Sempre nas eletivas eu organizo a culminância com os alunos da eletiva.
Então, já comecem a pensar no que pode ser feito no final do semestre para que a gente consiga mostrar o nosso trabalho, para que vocês consigam mostrar o que vocês aprenderam, tá bom? Aí tem uma aula, se eu não me engano é na aula 12, que vai ser uma aula só para a gente discutir ideias para culminância, mas aí já comecem a pensar no que seria legal a gente fazer para mostrar o nosso trabalho para as outras turmas e para as outras escolas. E, para finalizar, eu gostaria de propor algumas reflexões. Gostaria que vocês pensassem em tudo que eu estou mostrando aqui, para a gente já começar a discutir na semana que vem. A primeira reflexão é a seguinte: por que ser menina apresenta características tão distintas e desiguais se comparadas ao ser menino? Se vocês observam essa imagem, por que as meninas são caracterizadas dessa forma e os meninos dessa forma? Rosa é de menina, azul é de menino? Será? Será que isso está correto? Existem adjetivos que, quando são colocados nas meninas, eles têm um significado. Quando são falados em relação aos meninos, eles têm outro significado. Por exemplo, o homem vagabundo, aquele homem que não gosta de trabalhar, a mulher vagabunda tem uma conotação totalmente diferente. Quando nós nos referimos ao termo vagabundo, é uma coisa, vagabunda muda totalmente o sentido da palavra. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso e qual é a origem disso? Por que será que uma mesma palavra tem significado diferente quando se refere a homens e quando se refere às mulheres? Por qual motivo será que as mulheres são ensinadas desde criança que elas precisam ser as cuidadoras do lar? Que elas precisam realmente saber todas as tarefas domésticas e que isso é uma obrigação, porque é isso que a maioria das meninas, é isso que eu aprendi quando eu era criança. Então, essa situação que está sendo mostrada na imagem é uma situação rotineira, não somente quando somos adultas, mas quando somos crianças também, quando organizamos toda a casa enquanto os meninos não fazem nada. E aqui a gente coloca a questão do mercado de trabalho. Será que as mulheres dentro do mercado de trabalho têm as mesmas chances, as mesmas oportunidades de crescimento que os homens? Será que os impedimentos para as mulheres são os mesmos impedimentos para os homens? Então, pessoal, são conceitos, são ideias, são provocações que eu gostaria que vocês pensassem durante essa semana. E para finalizar, eu coloquei essa imagem aqui para vocês. Eu gostaria de saber se vocês concordam ou não com essa imagem, o que vocês sentem quando vocês observam todas essas imagens. Vocês podem ser sinceros nos comentários, tá, gente? Eu preciso conhecer vocês para saber de que forma nós conduziremos o projeto. Então é isso. No mais, eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês aprendam muito. Eu quero aprender muito com vocês também. Estou disponível sempre a sugestões, estou disponível sempre a mudanças. E esqueci de falar uma coisa. Nós teremos alguns estagiários participando de algumas aulas. São os estagiários do PIBID. É o Programa de Iniciação à Docência. Eles são estudantes da UEG e, vez ou outra, eles estarão conosco na aula. Então, é isso. Pensem em tudo que foi dito, pensem em tudo que foi mostrado e coloquem um comentáriozinho aí embaixo, tá? Um beijo e até semana que vem.